Aleluia, graça e paz, igreja. Amém. Que maravilha, que privilégio poder juntos celebrarmos ao Senhor, adorarmos ao nosso Deus, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é Senhor das nossas vidas e que tem mantido as nossas vidas até aqui, que tem nos trazido até aqui. Ele tem cumprido a promessa dele e a fidelidade dele tem sido expressa em nós e através de nós. Amém? Quero dar o bem-vindo a todos. Muito bom vê-los aqui. Poderiam, ter aproveitado o feriado para poder ir para a praia, mas estão aqui e vieram para que pudéssemos adorar ao Senhor juntos. É um privilégio poder adorarmos juntos, compartilhar da palavra de Deus com vocês. É um privilégio mesmo para as nossas vidas. Quero dar nosso abraço grande aí para os irmãos que estão nos acompanhando pela rede social, pelo Facebook, Vocês viram aqui um novo Jean, Nunca tinham visto um Jean como esse aqui, agora pai, Alessandro que está aí nos acompanhando, pelo Facebook. Que Deus a abençoe, que Deus possa fazê-la se recuperar plenamente e rapidamente, em nome de Jesus. Um abração para o Davi, o nosso telespectador, primeiro culto que o Davi está aí nos ouvindo pessoalmente, que Deus abençoe. Um abração para a Jaqueline, minha cunhada, que está sempre aí conosco, para o Jairo, grande abraço para vocês, para a irmã Maria Eurides, para cada um dos irmãos que estão aí acompanhando, aqueles que não comentaram, mas estão acompanhando aí. Os que comentam a gente sabe o nome, mas quem não comenta não sabemos. Que Deus em Cristo os abençoe e possa continuar ministrando mesmo aos seus corações e os fazendo comungar conosco desse tempo tão maravilhoso, tão precioso, onde podemos celebrar ao Senhor juntos, adorarmos e bendizermos o nome daquele que tem sido a nossa rocha, aquele que é o nosso escudo, o nosso ajudador, aquele que tem se revelado a nós como Jeová Jirê, o Deus da provisão. É Ele que está aqui nessa noite, é diante dele que nós estamos e é a Ele que rendemos o nosso louvor e a nossa adoração. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Oséias, no capítulo 2. Vamos ler apenas um versículo de Oséias, capítulo 2. Eu queria, nessa noite, estar meditando com os irmãos a respeito do tema, um chamado para o deserto. Oséias capítulo 2, apenas o versículo 14. Amém? Todos encontraram? Existe esse livro na Bíblia. Pouco antes de Joel e depois de Daniel. Se achar Ezequiel, que é um grande, fica fácil, que depois já vem Daniel. Então vamos lá, se não encontrou, acompanhe aqui. Diz assim: portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Mais uma vez, diz assim: portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Amém? Feche os olhos, dê graças ao Senhor por esse tempo que estamos aqui, pela presença dEle neste lugar. Agradeça, porque Ele nos tem dado vitória e até aqui Ele tem nos trazido. Ele é o Deus que ouve as nossas orações, que responde. É um Deus de perto e não de longe. É um Deus que caminha conosco, que está sempre ao nosso lado. E nessa noite Ele está aqui, ouviu a sua adoração, ouviu o seu louvor. E Ele quer nessa hora compartilhar das profundidades do conhecimento da pessoa dele com você, conosco. Ele quer nos fazer entender os seus processos. Ele quer nos fazer entender
a sua forma de tratar os nossos corações e a sua forma de demonstrar todo o amor e todo o carinho que Jesus Cristo já nos, de antemão, demonstrou lá na cruz do Calvário. Senhor, muito obrigado, Pai. Eu te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos aqui neste lugar, pela vida daqueles que estão nos ouvindo pela internet, Senhor, ouvindo essa mensagem, onde quer que estejam. Nós clamamos para que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração, Pai. Fala-nos nessa noite. Não permita que a nossa ignorância, Deus, possa nos levar em algum momento a duvidarmos da tua ação, a duvidarmos do teu amor, a duvidarmos do cuidado com o qual o Senhor nos trata a cada dia, e a conseguirmos, Senhor, perceber em todas as circunstâncias a tua mão nos conduzindo, onde quer que formos, ainda que estejamos, Senhor, sendo levados ao deserto, que saibamos e que tenhamos plena convicção de que neste lugar o Senhor nos tratará com carinho, nos falará amavelmente e vai, Senhor, cumprir a tua promessa para com as nossas vidas. Muito obrigado. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Fala-nos, porque estamos sedentos para ouvir a tua voz, sedentos, Senhor, para nos alimentarmos um pouco mais da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o livro de Oséias, ele é um livro bem pesado para nós lermos. Um livro que normalmente causa repulsa no nosso coração, não é? E até uma certa indignação ali de ver o que acontece com Oséias. Nessa circunstância em que o Senhor chama Oséias para ser um símbolo daquilo que estava acontecendo com a sua nação. Israel havia se afastado de uma forma terrível do Senhor. Israel, o povo escolhido, estava pior do que as nações que Deus havia expulsado daquela terra para poder colocar o seu povo ali naquele lugar. Israel havia se prostituído espiritualmente, estava, inclusive em algumas circunstâncias, sacrificando seus próprios filhos a ídolos, adorando a esses ídolos. Haviam trazido para dentro do templo que havia sido construído em honra ao nome do Senhor, ídolos, imagens. E o Senhor então agora chama Oséias para que ele pudesse representar ali o que estava acontecendo com aquela nação e o que o Senhor iria fazer. E é interessante que quando nós chegamos aqui no capítulo 2, o Senhor começa a falar a respeito do que ele iria fazer com Israel, da forma como ele trataria Israel a partir daquele momento, por causa do seu pecado, por causa daquilo que Israel havia feito. E dentre tudo aquilo que Deus vem falando, e depois você pode ler em casa melhor, que Deus vem falando a respeito do tratamento que ele faria com o seu povo, uma das coisas que ele diz é essa que nós lemos. O Senhor diz: eu vou levá-lo, eu vou levá-la aqui trazendo como nação, vou lá traí-la, vou levá-la para o deserto e vou tratá-la, ou vou falar-lhe com carinho. Deus estava trazendo ali ao conhecimento aquilo que ele faria, levando o povo de Israel para o cativeiro, levando o povo de Israel para a Babilônia, para um tempo de sofrimento, um tempo de dor, um tempo de escravidão. O deserto aqui já era um deserto figurativo, levando o povo a lembrar-se do tempo que ele passou no deserto, quando saiu do Egito. E o povo agora, ele seria atraído novamente para um lugar, ele seria levado novamente para um lugar, em que o próprio Deus chama de deserto, para que ele pudesse assim agora ouvir a fala do Senhor. Não há lugar melhor para nós ouvirmos a voz de Deus do que no deserto, ou nos desertos da nossa vida. O deserto
Perdoe-me, me engasguei. O deserto, ele é o lugar propício, porque o deserto, ele fala de um ambiente onde nos falta o básico, onde nos falta aquilo que é o mais essencial para nós nos agarrarmos e fazermos aquilo que nós estamos acostumados a fazer, a enfrentar a vida, a partir para cima das circunstâncias, a resolver os problemas, porque aquele povo, e nós podemos fazer uma comparação conosco, aquele povo, ele era um povo que sabia plantar, um povo que sabia colher, um povo que sabia mexer com a agricultura, com a pecuária, criar gados, criar todo tipo de gado. E quando eles estavam numa terra onde eles podiam plantar e colher, eles entendiam ou subentendiam, ficava achando que era a força do braço deles que dava vitória a eles. Então eles colhiam muito, eles plantavam bem, eles tinham seu gado, e nesse momento em que eles podiam usufruir dos seus plantios, das suas colheitas, do fruto do seu gado, eles começaram a achar que era a sua própria capacidade quem tinha levado eles até ali. Apesar de Moisés os ter advertido muito antes, lá em Deuteronômio, quando Deus falou através de Moisés, dizendo: olha, quando vocês entrarem na terra, que vocês plantarem, colherem, construírem casas, não se esqueçam de que foi o Senhor, o seu Deus, que os trouxe até aqui. O povo então havia se esquecido disso, e o Senhor, quando fala de levá-los para o deserto, fala a um lugar onde não adianta plantar, onde não adianta você ter gado, onde não adianta você ter sequer vasilhas, porque falta água, porque falta comida, porque falta pão. No deserto é esse ambiente. Quando Deus fala de deserto, fala de um lugar para o qual Ele nos leva, onde nós precisamos depender única e exclusivamente dEle. É aquela circunstância onde o dinheiro não dá jeito, é aquela circunstância onde o nosso conhecimento não dá jeito, onde os nossos amigos não são suficientes. O deserto é o símbolo deste lugar de dependência total do Senhor. E foi isso que o Senhor disse para a nação de Israel. Falou: olha, vocês estão muito bem onde vocês estão, e porque vocês estão muito bem, vocês se esqueceram de mim. Só tem um jeito, parafraseando sobre o texto, só tem um jeito de vocês voltarem a me escutar: vou levar vocês para o deserto. E o que Deus estava falando era: por causa do meu amor, por causa do meu cuidado para com vocês, é que eu vou levá-los para o deserto, vou atraí-los para o deserto, e lá no deserto eu vou falar a vocês com carinho. Porque se você pegar o versículo anterior, o versículo 13, o Senhor diz: eu castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins, e ela se enfeitou com anéis e joias, e foi atrás de seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. É como quando nos nossos dias, quando você tem em casa um filho, ou alguém que deveria ouvir a sua voz, respeitar você, e não respeita, e aí você chega e fala: tá bom, você não quer me ouvir? Maravilha, eu desligo a Wi-Fi. Hoje não tem nada melhor para ouvir do que desligar o Wi-Fi, né? Desligo o Wi-Fi, eu pego a chave do carro, eu pego a chave da moto, eu tiro a chave da porta do quarto. O Senhor estava gritando através daquela ação para que o povo de Israel o ouvisse. E Ele diz: se você não quer me ouvir estando bem, eu vou levar você para um lugar onde você depende totalmente de mim. Eu vou levar você aonde as vozes das suas canções de júbilo já não serão ouvidas. Vocês lembram quando o Salmo fala a respeito do povo, quando o povo chegou no cativeiro, que diz que lá eles penduraram as suas harpas nos salgueiros, nos pés de árvores que tinha na beira, onde eles estavam,
penduraram os seus instrumentos ali. As pessoas da nação diziam: cantem-nos uma canção alegre lá de Sião. E eles diziam: como é que nós vamos cantar uma canção alegre se estamos longe da nossa pátria? As canções de júbilo, as canções de alegria já não faziam mais sentido para eles. E o Senhor diz: nesse ambiente vocês irão me ouvir. Nesse ambiente eu vou poder falar a vocês com carinho e vou poder restaurar o coração de vocês. Então no deserto é onde acontece uma faxina nas nossas vidas. No deserto acontece a faxina na nossa alegria. Porque muitas vezes, quando nós estamos num bom ambiente, nós estamos numa boa circunstância, nós parecemos muito alegre e nem muitas vezes prestamos atenção que a nossa alegria, ela está sendo a fonte da nossa alegria. Ela tem sido uma fonte que não é a fonte da verdadeira alegria. Então a nossa alegria, ela é colocada em xeque para saber se realmente a nossa alegria, ela é verdadeira ou ela só é apenas um prazer por causa da circunstância que nós estamos, da música que nós temos, da bebida que nós temos, do dinheiro que nós temos. A alegria, a verdadeira alegria, ela acontece no nosso coração independente das circunstâncias. É por isso que ao levar para o deserto, independente das circunstâncias, o Senhor pode fazer uma faxina na nossa alegria. No deserto é um lugar onde há uma faxina também na nossa gratidão. Porque é fácil muitas vezes nós dizermos que somos gratos quando tudo está acontecendo conforme nós queremos. Plantados numa terra onde produz a 100 por 1, é fácil ser grato. Difícil é você ser grato no meio do deserto, onde você olha e de dia o sol causticante, nós não temos muito noção de deserto, né? Mas de dia bate lá os seus 50, 60 graus de temperatura. À noite bate lá os seus 10, 5 e muitas vezes temperaturas negativas no mesmo dia. Onde as oscilações são tão terríveis que levam as pessoas ao extremo da sobrevivência. Nesse lugar haverá sempre uma faxina na nossa gratidão, para saber se realmente nós somos gratos ao Senhor. É na escassez, é na dificuldade, é onde as coisas vão diferente do que nós gostaríamos, é que nós somos realmente auferidos, em que o nosso coração é realmente testado dentro dessa circunstância. É no deserto que as nossas motivações são colocadas em xeque. A motivação da nossa canção, a motivação da nossa apresentação diante de Deus, essa dinâmica da nossa motivação simplesmente por causa de recompensa, ela é exposta plenamente no deserto. Quando nós olhamos para o período em que o povo de Israel passou no deserto, nos primeiros dias de caminhada ali, quando eles caminharam, 3 dias bastou sem comida, para eles já acharem ruim, já começarem a erguer os punhos contra Deus. Uma caminhada de poucos dias sem água, já foi o suficiente para que eles pudessem então estar levantando seus punhos contra Deus. E nós precisamos entender isso, porque o deserto, ele é sim esse lugar de dependência total de Deus. E cá entre nós, queridos, como seres humanos, nós não gostamos disso. Nós até falamos muito a respeito de dependermos totalmente de Deus, mas nós precisamos mortificar a nossa carne para dependermos de Deus, porque a nossa carne gosta mesmo é de depender da nossa própria capacidade, é de depender da nossa própria mão de obra, da nossa sabedoria, do nosso entendimento. Quando nós olhamos para um problema e quando nós não temos a solução para ele, o nosso coração se desespera. Nós não olhamos e pensamos: aqui é o ambiente perfeito para o agir de Deus. Agora eu posso ficar tranquilo, porque como eu não posso fazer nada, eu posso descansar, porque esse aqui é o ambiente propício para Deus agir. Não.
a tendência do nosso coração é se desesperar. Se nós olhamos para as dívidas, e elas, não vou falar de quando a gente já vai fazendo dívida e comprometendo o nosso salário, porque aí já é uma questão realmente mais complicada, mas eu digo de uma questão de alguma coisa que aconteceu inesperadamente, e aí o seu dinheiro que estava reservado para pagar as contas do mês, ele foi num exame, ele foi numa ajuda, ele foi numa circunstância, ele foi em outra, e você olha e você não tem de onde tirar. Enquanto você ainda tem de onde tirar, enquanto ainda tem alguém que te empreste, enquanto ainda tem alguma coisa que você possa fazer, você se sente seguro. Você pensa, qualquer coisa eu vendo meu carro, qualquer coisa, né, eu faço um empréstimo, eu entro no limite da conta. Isso não é o limite ainda. A questão é quando você olha e já não há o que fazer. A tendência do nosso coração é se desesperar. Nós não gostamos de depender totalmente de Deus. Nós não gostamos, porque é próprio da nossa carne. E é por isso que o apóstolo Paulo diz com precisão, dizendo: olha, só tem um jeito de vocês agradar a Deus, é vocês vivendo no Espírito. Andai em Espírito e não satisfareis a vontade da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Nós precisamos entender isso na nossa vida. Nós só conseguimos ficar bem em qualquer circunstância da nossa vida quando nós entendemos isso, que os nossos sentimentos, que as nossas emoções, que os nossos desejos, eles são colocados em xeques exatamente nesse momento. E nós precisamos entender que Deus, Ele gosta de nos levar para esses momentos. Ele gosta de nos levar, como levou Ezequiel para o lugar mais fundo, para levar mais fundo, até que já não dava mais pé, até que só podia nadar. Nós gostamos de ficar com o pé no chão, e não de ficar dependendo, sendo levados pela correnteza, como foi no caso do profeta, mas também nas nossas vidas, sendo levados pelo vento do Espírito. Nós não gostamos normalmente disso, não é próprio nosso. Então Deus mostra isso para o povo, dizendo: olha, vou levá-los para o deserto. E o povo sabia bem o que havia acontecido no deserto. Lá em Gênesis, quando o povo de Israel, depois de ter saído do Egito, chega em Mara, a palavra do Senhor diz que as águas eram amargas naquele lugar. Tinha água, só não dava para beber. Só não dava para beber. Êxodo capítulo 15, versículo 22. Então nós vemos que ali o povo chega, o local era mais tranquilo, tinha água, mas a água não era uma água potável, era uma água amarga. Naquele dia, Deus ele não faz jorrar uma água da rocha, Ele não faz chover para encher as vasilhas do povo, não. Ele simplesmente transforma a água amarga em doce. O cenário em volta continua o mesmo. As circunstâncias que eles se encontravam continuam o mesmo. Deus muda apenas algo no meio daquela circunstância, somente para que o povo soubesse dizer, para que uma mensagem para o coração do povo, dizendo assim: olha, eu estou aqui com você, eu estou nessa circunstância, eu estou com você nesse deserto. Deus vem e transforma aquela circunstância para que o povo pudesse entender a presença dele. Um pouco mais para frente, quando nós olhamos aqui no Maná, quando Deus faz, já no capítulo 16, o povo caminha mais um pouco ali, chega no deserto de Sim, né, caminha em torno de 75 dias, depois que eles haviam saído ali do Egito. 75 dias de caminhada, eles chegaram ali no deserto, e já
a comunidade toda reclamou contra Moisés, querendo carne, e o Senhor vem e diz: olha, eu vou dar para vocês pão dos céus, vou dar para vocês o maná. No capítulo 16 fala do maná, fala das codornizes, e isso fala para nós dessa circunstância do deserto, que o povo de Israel sabia exatamente quando Deus falava de deserto. Quando falava do maná, falava do suprimento. No deserto, a nossa dependência, aquilo que nós precisamos, a nossa fonte, a fonte de tudo aquilo que nós precisamos, vem do céu. No deserto é preciso nós sermos gratos por tudo aquilo que nós recebemos, porque um pouquinho para frente o povo já reclamou do maná que havia recebido, querendo carne, e Deus enviando as codornizes. Eles já não sabiam mais ser gratos por aquilo que eles estavam recebendo, e não precisavam nem trabalhar, como já falei aqui outra vez, nem plantar, colher, não, todo dia era só sair, recolher o maná, mas eles já não sabiam mais ser gratos por aquilo. E então, vocês conhecem a história, o Senhor envia as codornizes, e antes que eles terminassem de comer, veio uma praga. Por quê? Por falta da gratidão no coração do povo. No deserto, a nossa dependência é total dos céus. Por isso é um lugar para onde o Senhor nos leva sempre, ou de vez em quando, para que nós possamos ouvi-lo, para que nós possamos depender dele, para que nós possamos manter o nosso foco, o nosso olhar direcionado para ele, para que nós não venhamos a simplesmente colocar a nossa segurança nas circunstâncias. Não. Nós vemos o versículo 17 aqui, eles chegam em Refidim, né, onde já não tinha água novamente. O Senhor manda Moisés bater na rocha, e ele bate na rocha e jorra água para o povo. Todas essas circunstâncias aconteceram no deserto. E eu quero dizer uma coisa, poderíamos passar aqui muito tempo falando a respeito disso, mas eu quero chegar no ponto crucial. Não tem ninguém mais interessado nesse mundo em tirar você do deserto do que Satanás. Satanás, ele está sempre disposto a trazer uma estratégia, a trazer um pensamento, a trazer uma vontade, um atalho, para você sair rapidamente do deserto. Porque é no deserto que você ouve a voz de Deus com mais nitidez. É no deserto que você tem o seu tempo de maior intimidade com Deus, de dependência dele. E Satanás não quer isso. Tudo que Satanás quer é que você saia logo do deserto. E ele vai sempre procurar dar um empurrãozinho para você sair logo. Se a questão é financeira, ele arruma um jeito atravessado ali para você conseguir o dinheiro. Um jeito nada convencional. Aquele que você não tem coragem de dizer para as pessoas como é que você arrumou. Em todas as áreas, ele vai ter sempre uma estratégia para oferecer para você, para que você não dependa de Deus, para que você saia rapidamente dessa circunstância em que o Senhor o colocou, ou o Senhor nos colocou, para que nós pudéssemos depender totalmente dele. E Satanás vai sempre estar dando aquele empurrãozinho. Você vai chegar mais rápido, ou você vai sair mais rápido. Só que você vai sair desequilibrado, como quando alguém te empurra para você ir mais rápido em qualquer circunstância. Tenha cuidado. O segredo não é sair rápido no deserto. O segredo é nós entendermos rápido o que nos levou para o deserto. O segredo é nós ouvirmos rapidamente a voz de Deus e nos alinharmos àquilo que é o propósito dele para as nossas vidas. Cuidado para que Satanás não adiante a obra de Deus na sua vida. Ele vai querer. Você precisa saber discernir. Muitas vezes, nos momentos de dificuldade, eu não posso nem dizer muitas vezes, eu posso dizer sempre. Nos momentos de dificuldade sempre vem aqueles pensamentos, aquelas propostas que você diz: Deus, mas
Eu sou cristão, como é que eu estou tendo um pensamento desse? Como é que eu posso pensar numa saída dessa? Como é que eu posso pensar numa coisa como essa? Não pode. Como é que o meu coração me direciona para uma coisa dessa? E muitas vezes nós não percebemos que é aquele empurrãozinho das trevas para tentar fazer você, ao invés de depender de Deus, você resolver logo o seu problema. Sabe por quê, queridos? Porque não adianta Deus. Sabe por que Deus nos leva para o deserto? Porque não adianta Deus falar tudo o que Ele quer falar, se nós não temos uma experiência com quem Ele é. Não adianta. Nós precisamos de uma experiência cada dia pessoal, íntima e crescente com Deus. Senão não adianta Ele falar. Porque Ele fala através da palavra, Ele fala através de alguém, Ele fala através de uma canção. Mas o nosso coração estará tão obstinado em querer mudar a circunstância, ao invés de conhecer maior, ou conhecer melhor o Deus a quem servimos, que a voz de Deus não fará sentido no nosso coração. Você acha que o Deus que enviou um anjo para nos dias de Ezequias executar juízo contra Senaqueribe, salvo o melhor juízo, que enviou o anjo lá e numa noite matou 185 mil. 185 mil. O anjo passou, como diz o carioca, passou o cerol numa noite. Porque o profeta Isaías havia profetizado e diz: você está vendo aquela multidão? Não tem medo dela não tenha medo dela, porque ela não vai nem construir rampa, ela não vai nem fazer o cerco, eles não vão atirar nenhuma flecha contra essa cidade, porque eu a defenderei, diz o Senhor. E mandou um anjo lá, matou 185 mil na noite. No outro dia, o rei teve que sair de fininho, voltar para a casa dele. Você acha que esse Deus não poderia ter, quando o povo saiu do Egito, guiado ele pela rota marítima e feito os vencedores sobre todos os seus inimigos que eles encontrassem na frente? Poderia, queridos. Mas o que é que Deus diz? Olha, não vão pela rota do mar, porque vocês vão se deparar com a guerra e pode desistir e querer voltar atrás. Vão pelo deserto. Porque a questão não são as suas vitórias. A questão não são as nossas vitórias. A questão é a nossa experiência pessoal com Deus. O que vai fazer a diferença nas nossas vidas, nos momentos em que nós precisarmos tomar as decisões, onde precisarmos tomar decisões cruciais da nossa vida. O que vai fazer a diferença não é quantas vezes, quantas bênçãos nós recebemos, quantas vitórias nós já obtivemos, não. O que vai fazer a diferença é o quanto eu conheço do meu Deus, e o quanto eu estou disposto a honrá-lo, a confiar que Ele cumprirá a sua promessa para a minha vida e para a minha casa. Só isso. Só isso. Você acha que é o que você faz para o seu esposo ou para a sua esposa que faz com que ele seja fiel a você? Ou que ela seja fiel a você? Nunca é. Nunca. Mas é o quanto ela conhece de Deus, é o quanto ele conhece de Deus, é quanto ele tem experiência com Deus, é que vai fazer na hora da tentação, na hora da dificuldade, ele decidir por permanecer fiel ao Deus com quem ele se aliançou. Foi para isso que o povo de Israel foi levado para o deserto, para que, como uma prostituta, como uma adúltera, eles pudessem olhar e entender que o Senhor, o seu Deus, continuava perto deles, mas que eles já não o ouviam mais, porque já não fazia mais sentido aquilo que Deus falava para eles.
porque o coração deles havia se afastado do Senhor. Uma das funções do deserto, queridos, é nos dar uma experiência pessoal com Deus. E essas experiências nós não vamos conseguir nos outros lugares. Por isso, eu os incentivo a ler o livro de Oséias. Leiam o livro de Oséias. E não pensem, coitado do Oséias que teve que casar com uma prostituta, ser traído, a mulher ter filho com outros e pegar a mulher de volta, né? Você fala, puxa vida, eu jamais aguentaria isso. Não pense assim não. Pense que você é a prostituta. No livro de Oséias, nós não somos o Oséias, nós somos Gomer. Nós somos aqueles que têm traído o Senhor vez ou outra, que têm virado as costas para Ele. E o Senhor, nos momentos específicos, nos atrai com carinho para um deserto, para que nós possamos ouvir novamente a voz dEle, e para que nós não perdamos ou não nos perdamos definitivamente, levando o nosso coração a estar no comando de todas as coisas e a viver aquilo que é o nosso próprio propósito. Tem muita terra prometida, aguardando não um posicionamento de Deus, mas aguardando uma decisão sua, para que você possa realmente sobreviver e ter a sua intimidade com Deus no deserto, para poder tomar posse dela. Depois do deserto, vem a posse na terra prometida, vem a posse naquilo que Deus prometeu, e certamente está conduzindo a sua vida, as nossas vidas, para este lugar. Então decida hoje voltar de todo o coração para o Senhor. Veja o capítulo 14 do próprio livro de Oséias, concluindo já lá no final, qual que era o propósito de Deus. Deus estava falando sobre tudo isso que eu estava falando com vocês aqui. Deus estava trazendo e tratando o povo de Israel e mostrando ao povo de Israel que iria fazer aquilo. Mas qual que era, o que é que estava lá no coração de Deus, quando Ele diz aqui que Ele levaria para o deserto e queria falar com carinho? O que é que Deus queria falar para aquele povo, que Ele não estava ouvindo lá na terra prometida, lá onde eles estavam, eles não conseguiam ouvir, mas que ouviriam no deserto? Está aí no capítulo 14, versículo 1 aí, o versículo 1 e 2. O Senhor queria dizer o seguinte para eles: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer, e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados, e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Coloque-se de pé. Era isso que o Senhor estava querendo dizer. Era isso que o Senhor já havia dito àquele povo através de Isaías, havia dito através de Jeremias, havia dito através de Ezequiel, e o povo não estava ouvindo. Então o Senhor vem e usa Oséias para poder dizer: vocês precisam voltar para mim. E como vocês não estão me ouvindo, na boa terra para a qual eu os conduzir, então eu vou levá-los para um lugar onde vocês não terão tantas canções que os atrapalhem, onde vocês não terão tantas distrações que os atrapalhem. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. O que é que tem nos atrapalhado de ouvir a voz de Deus? O que será preciso ser tirado de nós para que possamos ouvi-lo, para que possamos ouvir do Senhor dizendo: volte, coloque o seu nome aqui, está aqui: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Volte.
Coloque o seu nome, volte ó Natanael, volte Mônica, volte ó Rafael, volte ó Solange, volte ó Paula. É o nosso nome que tem que estar aqui, queridos. E o Senhor está nos falando nessa noite, dizendo: olha, prepare o que você vai dizer, prepare e volte para o Senhor, peça-lhe, perdoa os nossos pecados e por tua misericórdia recebe-nos. Nunca foi o propósito de Deus ter que levar a sua nação para uma outra terra, não. Ele advertiu, dizendo: olha, não façam isso, não se esqueçam, não se volte para esses deuses, não façam deuses para se prostrarem diante deles. Se vocês fizerem, eu vou ter que fazer isso com vocês. E assim também Ele tem falado conosco. E muitas vezes nós temos permitido que algumas outras coisas tomem o lugar no nosso coração, tomem o lugar na nossa vida. E hoje o Senhor está dizendo para você e para mim: volte, volte, volte para mim, volte o seu coração para mim, volte a praticar, volte assim como você era quando ainda era uma jovem. Volte. O Senhor quer mudar essa circunstância, o Senhor quer transformar a nossa vida. Que o Senhor possa curar mesmo os nossos corações, que o Senhor possa tratar o nosso coração, que o Senhor possa mudar a nossa sorte, e que você possa, onde quer que você esteja, que você possa voltar o seu coração para o Senhor. Volte o seu coração para Ele, exerça a gratidão, que a sua alegria seja Ele, que a motivação do seu coração seja em agradá-lo, seja em servi-lo, que você possa cada dia servir ao Senhor com alegria, grato pela comida que Ele tem dado, pelo transporte que Ele tem dado, pelo trabalho, pelos estudos, pela família, e dizer: Senhor, o meu coração precisa te conhecer melhor, para que nos momentos de decisão eu possa decidir de acordo com a aliança que eu fiz. Abra o seu coração e diga diante dele hoje: o que é que eu tenho tentado separar? O que é que tem tentado separar a sua vida dele? O que é que tem tentado levar você para longe dos caminhos dele? O que é que tem afastado você dele? E se o Espírito Santo tem trazido alguma coisa ao seu coração, e se você tem percebido o que é que tem afastado você dele, clame ao Senhor nessa noite, e peça, como diz o versículo 2, perdoa, Senhor, os meus pecados, e por misericórdia recebe-me, dá-me novas experiências contigo. Eu quero te conhecer, Senhor, eu quero te conhecer sem precisar ser levado para o deserto. Você pode conhecê-lo, você pode ter experiências com Ele, sem precisar ir para o deserto, sim, queridos. Sim, como tantos o conheceram, como Daniel o conheceu ali, mesmo em meio ao cativeiro, como Jeremias que ouvia a sua voz, como Micaías, como Ezequiel. Você pode ouvir a voz do Senhor sem precisar ir para o deserto. Agora, se você permitir que o seu coração se afaste do Senhor, e se você não olhar e atentar-se para que tudo aquilo que nós temos foi o Senhor quem nos deu, e isso precisa nos levar para junto dele, não nos separar dele. Certamente pelo seu grande amor, o Senhor irá nos tratar, e se precisar, Ele vai nos atrair para o deserto. Ele vai nos atrair para o deserto, para nos falar com carinho. Ele adverte o povo dizendo: olha, semeia retidão para si, colham o fruto da lealdade, façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Ele quer nessa noite
fazer com que chuva de justiça venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde. Ele está mais interessado nisso do que qualquer outro. Não se apresse em sair da circunstância em que você está, mas se apresse em ouvir a voz dele no meio dessa circunstância, porque certamente o Senhor será fiel em cumprir todas as suas promessas para a sua vida e para a sua casa. Amém, queridos? Quero orar com você. Senhor, nós não queremos sermos levados para um ambiente hostil, para reconhecermos a nossa dependência de Ti, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada um daqueles que estão nos ouvindo, Senhor, nesta hora. O Senhor que conhece o que é que os tem afastado de Ti, o que nos tem separado do Senhor. Eu clamo agora que o Teu Espírito possa nos falar, possa falar aos nossos corações, para que possamos assim, Senhor, voltarmos o nosso coração para Ti, para fazermos realmente sulcos da terra não arada do nosso coração, Pai, para semearmos a Tua presença e para que o fruto da justiça do Senhor se faça abundante nas nossas vidas e na nossa casa. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala-nos nessa noite poderosamente. Somos sim Gomer, Senhor, que temos muitas vezes virado as costas para o Senhor, que temos buscado auxílio, Senhor, nos lugares onde o Senhor não nos mandou. E que o Senhor, nessa noite, pela Tua misericórdia, perdoe o nosso pecado. Perdoe, Senhor, a nossa rebeldia. Queremos voltar-nos para Ti de todo o nosso coração. E que as Tuas verdades, Senhor, possam tomar conta do nosso coração, e que nós possamos ter experiências contigo a cada dia, experiências tais que possamos, Senhor, ouvir e dar ouvidos à Tua palavra, seguir aquilo que o Senhor tem nos ordenado fielmente, Pai, e não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguirmos firmes na obediência à Tua palavra, para termos, Senhor, intimidade contigo, e para que as circunstâncias não sejam suficientes para que os nossos braços, para que o nosso coração se levante contra o Senhor, mas que nós possamos a cada dia podermos descansar na Tua palavra e sabermos que fiel é o Senhor que prometeu e Ele cumprirá todas as coisas. Muito obrigado, Pai. Eu abençoo a vida dos Teus filhos neste lugar e clamo, Pai, para que o entendimento venha em cada coração e também naqueles que estão nos ouvindo, e para que assim, Senhor, nós possamos caminhar contigo, nós possamos dar ouvidos a cada dia, voltarmos o nosso coração para Ti e semearmos justiça e recebermos do Senhor toda a colheita que o Senhor disse que faria com que abundasse nas nossas vidas, abrindo a janela dos céus e derramando bênçãos sem medida sobre a vida do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um aqui neste lugar, sobre aqueles que estão nos ouvindo, sobre, Senhor, o trabalho, os negócios de cada um, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então aproveite cada circunstância da sua vida para dizer: Senhor, eu quero ser mais íntimo do Senhor. Eu quero aproveitar essa circunstância para buscar mais o Senhor e para colocar o meu coração na Tua presença de forma plena e cabal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vá viver a melhor semana da sua vida, descansar, aproveitar esses dias aí para descansar e colocar em dia a sua leitura da palavra, a sua oração, a sua intimidade com Deus, e aproveite
realmente para conhecê-lo melhor nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo os abençoe, queridos. Vão em paz.